Há um nome que ninguém quer carregar. Em 2000 anos de história cristã, em todas as línguas, em todos os continentes, quase nenhum pai batizou o filho de Judas. O nome sobreviveu, mas sobreviveu como maldição, como sinônimo, como a palavra que usamos quando queremos dizer traição absoluta, definitiva e irremediável. Em italiano, Giuda é insulto. Em inglês, Judas é metáfora. Em português, Judar existiu por séculos como verbo, e não significava nada bom. Mas havia um homem real por trás desse nome. Um homem que acordou numa manhã qualquer, que tinha cheiro, que tinha fome, que teve uma mãe. Um homem que foi chamado por Jesus de Nazaré pelo nome, olhado nos olhos e convidado a fazer parte do círculo mais íntimo que já existiu sobre esta terra. E esse homem disse sim. Por 3 anos ele caminhou ao lado do Filho de Deus, viu pão multiplicado com as próprias mãos, comeu à mesma mesa, dormiu sob as mesmas estrelas. E então, numa noite de primavera em Jerusalém, no ano 33 da Era Comum, ele entrou num jardim com tochas e guardas e fez algo que a humanidade nunca esqueceu. Feche os olhos por um momento. Imagine o Getsemane, não o jardim bonito dos cartões postais, o jardim real. É noite fechada, o ar ainda carrega o frio da última chuva. As oliveiras são velhas, torcidas, com troncos que parecem ter memória. Há cheiro de terra úmida. Ao longe, as chamas das tochas aparecem entre os galhos. Soldados romanos, guardas do templo, o barulho metálico de armaduras e sandálias sobre pedras. E então ele aparece, na frente, andando com os soldados, não amarrado, guiando. Ele chega até o homem que orava de joelhos e diz, em aramaico, Shalom, Rabi, e beija. O que aconteceu depois desse beijo é o que você vai descobrir aqui. Não apenas o que os evangelhos dizem, mas o que a arqueologia encontrou, o que os papiros provam, o que o Vale do Inom ainda carrega até hoje. A história real de Judas Iscariotes. A mais perturbadora de todas as histórias que a Bíblia contém. Porque não é a história de um monstro, é a história de uma escolha. Para entender o que Judas fez, você precisa primeiro entender quem ele era antes de fazer. Todos os evangelhos registram o mesmo detalhe desconcertante. Judas Iscariotes. O sobrenome Iscariotes, em grego Iscarioth, é uma transliteração do aramaico Ishkerioth, que significa literalmente homem de Queriote. Queriote era uma cidade no sul da Judéia, na região do Negueb, que os arqueólogos identificam com Khirbet el-Qariatain, a cerca de 19 quilômetros ao sul de Hebrom. Isso significa algo que raramente é mencionado nos sermões. Judas era o único não-galileu entre os 12 apóstolos. Todos os outros 11 vinham do norte. Judas vinha do sul, de uma região diferente, com sotaque diferente, com referências culturais diferentes. Possivelmente mais próximo das estruturas de poder de Jerusalém, com conexões que os galileus não tinham. Talvez fosse exatamente por isso que ele foi escolhido para uma função específica dentro do grupo. Existe ainda uma segunda teoria que os estudiosos debatem. O teólogo Oscar Cullmann e outros propuseram que Iscariotes poderia derivar de sicário, o punhal curvo que os zealotes escondiam sob as vestes para assassinar colaboradores romanos. Se essa etimologia for correta, Judas teria sido um militante da resistência judaica que aderiu ao movimento de Jesus esperando um Messias político, um libertador armado. Mas não há consenso, e provavelmente nunca haverá. O que há é um fato. Esse homem, de onde quer que viesse, foi chamado. Esta é talvez a pergunta mais teologicamente incendiária de toda a narrativa. Se Jesus era quem disse ser, onisciente, divino, capaz de ler corações, por que escolheu Judas? Por que colocou um traidor no círculo mais íntimo? Por que lavou os pés de um homem que sabia que iria entregá-lo? Lucas 6,12 é preciso e perturbador. Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira em oração, a noite toda, sozinho com o Pai. E de manhã escolheu Judas. João 6,64 deixa claro que Jesus sabia, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o ia entregar. O verbo grego usado é eidei, sabia, no mais que perfeito, uma ciência anterior ao momento descrito. Jesus não foi surpreendido, não foi enganado, não calculou mal. E aqui está a tensão que a teologia cristã carrega há 2000 anos. Como reconciliar a soberania divina com o livre-arbítrio humano? Atos 2,23 oferece uma das formulações mais densas do Novo Testamento para esse paradoxo. Este Jesus, sendo entregue por determinado conselho e presciência de Deus, vós, pelas mãos de iníquos, o crucificastes e matastes. O mesmo ato, determinado por Deus, executado por escolha humana livre, sem que uma dimensão cancele a outra.
Os teólogos chamam isso de concurso divino. Deus não programou Judas como autômato. Judas quis, Judas decidiu, Judas escolheu. Mas o que Judas escolheu, Deus já havia incorporado ao plano de redenção antes que o mundo existisse. A traição foi real. O arrependimento de Judas foi real. A condenação, segundo as palavras de Jesus em Mateus 26, 24, foi real. Jesus o escolheu sabendo, e isso não torna Judas menos culpado. Torna a história mais profunda do que qualquer ficção consegue ser. Os 12 não eram apenas seguidores, eram uma operação, um grupo em movimento permanente com necessidades logísticas reais, comida, hospedagem, os ofertórios dados por mulheres que apoiavam o ministério. Lucas 8, 2, 3 menciona Joana e Susana, entre outras. Alguém precisava gerenciar esse dinheiro. João 12, 6 é explícito. Judas tinha a bolsa. O grego usa o termo glossókomon, a caixa, o cofre. Era uma função de confiança. Não se entrega o caixa a alguém suspeito. Por 3 anos, Judas foi o homem que comprava o pão, que pagava o aluguel do quarto, que contava as moedas no fim do dia, que sabia exatamente quanto havia, que sabia quando havia pouco e quando havia muito. E segundo João, ele roubava. João 12,6 diz claramente: era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. O verbo grego bastazo, aqui usado no contexto de furto, carrega a conotação de desviar, de tomar para si. João não está especulando. João estava lá. João viu. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Talvez desde o início. Talvez progressivamente. Isso é como a corrupção funciona. Nunca começa grande. Começa com o primeiro dedo na caixa, quando ninguém está olhando, quando é possível se convencer de que isso não conta como roubo. E quanto mais o coração de Judas se afastava internamente, mais o que Jesus dizia e fazia deve ter parecido insuportável. Porque a presença da santidade é uma tortura para a consciência que escolheu não arrependimento. Existe um episódio nos evangelhos que funciona como sismógrafo da alma de Judas. Acontece 6 dias antes da Páscoa, na casa de Simão, em Betânia. João 12, 1, 8 narra com detalhes quase cinematográficos. Maria entra com um frasco de alabastro. Dentro, nardo puro. O nardo era uma planta cultivada nos contrafortes do Himalaia, importada para o mundo mediterrâneo através das rotas comerciais da Pérsia e da Arábia. Era caro, era raro. Era o tipo de coisa que famílias guardavam por gerações. Ela quebra o frasco e derrama tudo sobre os pés de Jesus e enxuga com o cabelo. O perfume tomou conta da casa. João diz: a casa encheu-se do aroma do unguento, um frasco de 300 denários de nardo, o equivalente a quase um ano inteiro de renda de um operário comum. E João 12,5 registra as palavras de quem protestou: por que não foi este unguento vendido por 300 denários e dado aos pobres? Era Judas. E João acrescenta o comentário implacável: disse isso não porque se importava com os pobres, disse porque tinha bolsa e queria o que entraria nela. Jesus respondeu em defesa de Maria, e Judas ficou em silêncio. Mas algo mudou ali, ou talvez algo que já estava mudando, chegou a um ponto de não retorno. E Lucas 22:3 diz que foi depois disso, na semana da Páscoa, que Satanás entrou em Judas, não como possessão involuntária, como convite aceito. Mateus 26:14-16. Judas vai aos sumos sacerdotes, por iniciativa própria. Ninguém o convocou, ninguém o recrutou, ele foi. Quanto me dareis, e eu vou-lo entregarei? A negociação foi direta. O preço foi estipulado, 30 moedas de prata, em grego, triaconta argíria. A moeda mais provável em circulação era o ciclo de Tiro, aceito no templo para o pagamento do imposto anual. 30 ciclos equivalia a 120 denários, 120 dias de trabalho de um operário. Mateus está deliberadamente invocando Zacarias 11, 12 e 13. No texto hebraico do profeta, Deus pede ao pastor de Israel que avalie seu próprio salário, e os líderes pesam 30 moedas de prata, o preço magnífico com que me avaliaram. Deus ordena que as moedas sejam lançadas ao oleiro dentro do templo. O paralelo é exato demais para ser coincidência. Mateus está dizendo: isso foi profecia, isso foi planejado antes que Judas nascesse. 30 ciclos de prata era também o preço legal de um escravo na lei mosaica, estabelecido em Êxodo 21:32. Se um boi chifrava um escravo até a morte, o dono do boi pagava 30 ciclos como compensação. Era o valor de uma vida servil. Era o preço que os sacerdotes colocaram no Filho de Deus. E Judas aceitou. Ele saiu dali com a bolsa mais pesada do que nunca e começou a esperar a oportunidade. A última ceia não foi uma refeição comum. Era o ceder da Páscoa.
a celebração mais sagrada do calendário judaico. Uma refeição carregada de símbolos que Jesus, naquela noite, estava radicalmente ressignificando. Havia 13 homens em volta da mesa, e Jesus se levantou. João 13 descreve a cena com uma minúcia que só um testemunho ocular explica. Jesus tirou o manto, pegou uma bacia, ajoelhou diante de cada um e lavou os pés de todos os 12, incluindo Judas, incluindo o homem que já tinha as 30 moedas, que já tinha feito o acordo, que já sabia o que faria mais tarde naquela mesma noite. Jesus lavou os pés de Judas. Deixe isso pousar. O Filho de Deus ajoelhado segurando os pés do homem que o venderia horas depois, esfregando a poeira das sandálias, secando com a toalha. Não como teatro, não como demonstração pública de magnanimidade, como serviço genuíno. Depois na mesa Jesus disse algo que cortou o silêncio. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos se entreolharam. Pedro acenou para que João perguntasse quem era. João se inclinou e sussurrou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado depois de o ter molhado. E molhou o pão e o deu a Judas, e disse: O que fazes, faze-o depressa. Os outros não entenderam. Pensaram que Jesus estava mandando Judas comprar algo para a festa. Judas saiu. E João registra com uma brevidade que parece quase proposital. E era noite. Era noite, em todos os sentidos. O jardim do Getsêmani ficava do outro lado do Vale do Cédron, nas encostas do Monte das Oliveiras. Jesus foi para lá com 11 discípulos. Judas já tinha saído. Pediu que Pedro, Tiago e João ficassem próximos. E foi adiante, cair de joelhos, suando gotas de sangue, pedindo que o cálice passasse. Ele sabia o que estava vindo. E escolheu não sair correndo. Quando as tochas apareceram entre as oliveiras, Jesus foi ao encontro do grupo. E então Judas deu o sinal combinado com os sacerdotes, o beijo. Porque num grupo de 13 homens, num jardim escuro, de noite, os guardas precisavam de um sinal claro para identificar quem deveriam prender. Judas cumprimentou Jesus com o título mais respeitoso que um discípulo poderia usar, Rabi, e beijou. Jesus disse apenas, amigo, para que estás aqui? Amigo, philos, em grego. A última palavra que Jesus dirigiu a Judas foi amigo. O que aconteceu depois é um dos momentos mais teologicamente densos do Novo Testamento e é frequentemente lido de modo superficial. Mateus 27:3 diz que Judas, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se. O verbo grego que Mateus usa é metamelomai, não metanoia. A distinção é crucial. Metanoia é a palavra do Novo Testamento para arrependimento genuíno, uma mudança de mente, uma virada de direção, um retorno. Metamelomai é remorso, o sofrimento que olha para trás, não necessariamente a conversão que olha para frente. Pedro negou Jesus 3 vezes com blasfêmias. Pedro chorou amargamente. Pedro foi restaurado à beira do lago de Tiberíades, quando Jesus fez exatamente 3 perguntas, uma por negação, e o reinstalou no ministério. Pedro tinha metanoia, Judas teve metamelomai. E a diferença mudou tudo. Ele voltou ao templo, jogou as 30 moedas no chão do santuário, disse, piquei traindo sangue inocente. Os sacerdotes responderam com indiferença cruel, que nos importa, vê lá tu. E Judas saiu, e então ele morreu. Aqui chegamos ao ponto onde os 2 textos bíblicos parecem contradizer um ao outro. Mateus 27:5 diz que Judas foi e se enforcou. Atos 1:18 diz que Judas comprou um campo com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Contradição? Não necessariamente. A explicação mais coerente historicamente, Judas se enforcou em algum ponto elevado acima do campo que os sacerdotes comprariam com as moedas. A corda ou o galho cedeu depois. O corpo caiu sobre as pedras abaixo. E a decomposição ou impacto produziu exatamente o que Lucas descreve em Atos. Não é elegante, mas é consistente com o que sabemos sobre morte por enforcamento em terreno irregular e com o contexto de colinas e ravinas que cercam Jerusalém. As 30 moedas estavam no chão do templo. Os sacerdotes as olharam e disseram, não é lícito pô-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Um detalhe revelador. Os mesmos homens que pagaram para matar um inocente tinham escrúpulos sobre contaminar o erário do templo. A hipocrisia em sua forma mais pura, preocupados com a pureza ritual do dinheiro depois de terem cometido o crime com ele. E então compraram o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Mateus 27:8 diz que aquele campo foi chamado, até o dia em que escrevia, de Acéldama, transliteração do aramaico Hakaldema, o campo do sangue.
Essa localização não é especulação arqueológica vaga. Acéldama foi identificado com extraordinária consistência ao longo dos séculos. Eusébio de Cesareia, no século IV, já o localizava. Hoje, o campo está situado no lado sul do Vale do Inom, na encosta que desce em direção ao ponto onde o Vale do Inom encontra o Vale do Cédron, ao sul da cidade velha de Jerusalém. O Vale do Inom, Gehinnom, Gehenna, em grego. O lugar onde os reis de Israel queimaram crianças em sacrifício a Moloque. O lugar onde o fogo não se apagava, porque havia sempre algo para queimar. O lugar que se tornou, no imaginário judaico do período do Segundo Templo, a metáfora do julgamento eterno. Jesus usou o nome Dina 12 vezes nos evangelhos para descrever o destino dos ímpios. E foi ali, exatamente ali, no vale que carregava o nome do julgamento eterno, que as moedas da traição compraram solo. Escavações ao longo do século XX identificaram no local estruturas funerárias do período romano tardio e bizantino, consistentes com o uso como cemitério para estrangeiros que Mateus descreve. A localização preservou a memória. O nome ainda existe. Akeldama, em árabe, ainda é o nome da encosta. A história não esqueceu. A própria terra não esqueceu. Há uma comparação que não pode ser evitada e que talvez seja a parte mais perturbadora de toda essa história. Na mesma noite, no mesmo pátio, ao mesmo tempo em que Jesus estava sendo julgado por Caifás, Pedro estava do lado de fora, aquecendo as mãos no fogo. 3 vezes diferentes pessoas disseram que ele era seguidor de Jesus. 3 vezes Pedro negou. Na terceira vez, com juramentos e blasfêmias, "Não conheço esse homem", o galo cantou. Jesus, passando pelo pátio, olhou para Pedro, e Pedro saiu e chorou amargamente. 2 homens, na mesma noite. Os 2 falharam de forma catastrófica. Os 2 traíram, os 2 negaram, os 2 tiveram remorso genuíno, no sentido emocional, no sentido de que o que fizeram os destruiu por dentro. A diferença não foi o tamanho da falha, a diferença foi para onde cada um correu depois. Pedro chorou, voltou, ficou, estava perto da cruz quando a maioria fugiu. Estava no cenáculo quando o Espírito desceu, pregou no Pentecostes, foi crucificado de cabeça para baixo. Judas correu para o templo, para os sacerdotes, para a autoridade religiosa, para os homens que tinham o poder de absolver ou condenar, exceto que esses homens não tinham esse poder. Eles disseram: "Que nos importa? Vê lá tu." E era exatamente o que ele não conseguia fazer. Não conseguia olhar para si mesmo e encontrar uma saída, porque o arrependimento de Judas era vertical para baixo, era autorrecriminação sem direção, era culpa sem destino. Havia alguém para quem ele poderia ter corrido. Estava sendo julgado a menos de 1 quilômetro de distância. Ainda estava vivo. A misericórdia ainda estava disponível. Jesus acabara de lavar os seus pés horas antes. Mas Judas não foi a Jesus, foi ao templo. E quando o templo não respondeu, foi ao campo. E isso é o que separa a tragédia da restauração. Existe algo que a história de Judas deixa absolutamente claro e que 2000 anos de pregação frequentemente obscurecem ao transformá-lo em monstro bidimensional. Judas não traiu porque estava predestinado a trair. Judas traiu porque, ao longo de 3 anos de caminhada com a luz mais intensa que o mundo já viu, ele foi alimentando no coração uma lealdade alternativa. Não ao mal em abstrato, ao dinheiro, à segurança material. A ideia de que valor se mede em ciclos de prata e não em relacionamento. Cada centavo que ele desviou da bolsa foi uma prática. Cada vez que racionalizou o furto, foi um endurecimento. Cada vez que assistia a um milagre e o coração ficava fechado, foi uma escolha de perspectiva. Ele estava lá, viu tudo, ouviu o Sermão do Monte, esteve presente quando Lázaro saiu do túmulo, e ainda assim o coração foi se fechando, 1 centavo de cada vez, uma justificativa de cada vez. Judas não é diferente de qualquer pessoa que conhece a verdade e a usa como acessório enquanto cultiva uma lealdade mais profunda a outra coisa, ao prestígio, ao prazer, ao controle, à aprovação, a qualquer coisa que no momento da decisão pese mais do que o relacionamento com Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 26:24 que seria melhor para esse homem não ter nascido, não como declaração de que Judas estava além da graça, mas como declaração da gravidade da escolha de quem conhece e ainda assim prefere outra coisa, porque o julgamento proporcional ao conhecimento é severo. E Judas sabia mais do que qualquer pessoa que já existiu, com exceção dos outros 11. O que você faz com o que sabe? Esse é o julgamento. O campo do sangue ainda existe. Se você fosse a Jerusalém hoje,
encontraria uma encosta árida, pedregosa, com uma vista que abraça toda a depressão entre os montes. O solo ainda tem a coloração avermelhada que algumas tradições associavam ao nome. O vale abaixo, Ghinnon, é hoje um parque. As crianças brincam ali nos fins de semana. Famílias fazem piquenique. A cidade cresceu ao redor do lugar que por séculos foi símbolo de julgamento e fogo que nunca se apaga. E no alto da encosta ainda há o nome, Hakeldama. Há algo de profundamente justo nisso, que as 30 moedas que compraram a traição tenham se transformado em solo. Que esse solo carregue o nome para sempre, que a terra absorveu o que o homem quis esconder. A topografia de Jerusalém registra permanentemente o preço da deslealdade e onde ela leva. Porque a Céldama não é apenas um lugar, é uma categoria. É o nome para o que acontece quando o dinheiro ou qualquer coisa colocada no lugar de Deus é finalmente recolhida. Comprada com sangue inocente, servindo para enterrar estrangeiros. O campo do sangue é o destino natural de tudo que se tenta construir com o que foi roubado de Deus. 2000 anos depois, o nome Judas ainda não volta. A memória coletiva da humanidade decidiu, de forma espontânea e persistente, que esse nome carrega algo que não se quer passar adiante. Mas há uma pergunta que fica, que deveria ficar, que é mais honesta do que qualquer conclusão fácil sobre vilania. O que você está guardando na bolsa? Não necessariamente dinheiro. O coração humano tem bolsas para muitas coisas. Para ressentimentos que se alimentam em segredo, para ambições que não se confessam em voz alta, para versões de si mesmo que se mantêm separadas do que se proclama aos domingos, para lealdades que nunca viriam à tona numa conversa normal, mas que no momento da pressão real determinam para onde se corre. Judas não começou como traidor. Começou como discípulo. Começou chamado, escolhido, incluído. E a distância entre o discípulo e o traidor não foi uma decisão tomada no jardim. Foi uma trajetória cultivada em silêncio, uma escolha de cada vez por 3 anos, na sombra de milagres que não foram suficientes porque o coração já havia decidido o que queria mais. A história de Judas não é sobre um monstro único que Deus colocou na narrativa para que o plano se cumprisse. É sobre o que acontece quando alguém que conhece Jesus de perto, que foi lavado por ele, que comeu com ele, que viu o impossível acontecer repetidas vezes, decide que há algo mais valioso do que esse relacionamento. E a pergunta que fica não é sobre Judas, é sobre você. O que a história de Judas te provoca a examinar na sua própria vida? O que você está guardando que Jesus já viu, já sabe, e continua lavando os seus pés mesmo assim? Onde está o ponto em que o coração endurece, quando a lógica do mundo começa a parecer mais sólida do que a lógica do Evangelho? Deixa isso nos comentários, não a resposta ensaiada, a honesta. E se esse vídeo chegou até você de alguma forma que você não esperava, por indicação de alguém, pelo algoritmo, por acaso, considere que talvez não seja por acaso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa pensar sobre isso. Porque no fim, a história de Judas e Pedro não são duas histórias diferentes. São a mesma história, com 2 finais possíveis. Os 2 falharam, os 2 souberam que erraram. A diferença foi para onde cada um correu com a sua dor. Pedro correu para Jesus, e esse curso mudou tudo. O segundo caminho ainda está aberto.